Unidade 6. Elementos funcionais do sermão e o apelo. Os elementos funcionais são materiais que auxiliam na elaboração e enriquecimento do sermão, tais como definição, narração, descrição, exemplificação, comparação e ilustrações. O uso correto desses elementos tem a finalidade de tornar a mensagem mais compreensível aos ouvintes. Quanto ao apelo, sua finalidade principal é levar os ouvintes a uma decisão. O apelo deve motivar decisões e mudanças. Estudo 1. Uma mensagem mais acessível. Jesus, o mestre por excelência, usou vários métodos para ajudar o entendimento de seus ouvintes, quando estes não conseguiam entender de outra maneira. Vamos ver então a seguir os 5 primeiros elementos funcionais que podem ser usados pelo pregador. Primeiro elemento, definição. O que é definir? É expor com precisão alguma palavra ou frase. O pregador não deve ser demasiadamente acadêmico, mas também não deve ser vulgar. Deve usar uma linguagem simples e objetiva. A sua principal missão é fazer que os seus ouvintes entendam a verdade divina exposta e a ponham em prática. Deve fazer uma boa pesquisa dos termos que ele pretende definir. Aqui entra a importância de começar a organizar uma pequena biblioteca particular. Nela não pode faltar um bom dicionário da língua portuguesa e um bom dicionário bíblico. O segundo elemento é a narração. A narração se baseia em um fato, o qual o pregador usará para esclarecer uma verdade. Jesus narrou várias histórias através de suas parábolas para tirar delas a lição que desejava ensinar. Narrar é uma arte na qual todo pregador deve aprimorar-se. Note que Jesus, ao falar de coisas espirituais incompreensíveis à mente humana, para explicá-las ele narrava histórias e episódios especiais que abriam o entendimento de seus ouvintes. Terceiro elemento, descrição. Enquanto a narração se preocupa em apresentar um fato no seu todo, sem a preocupação com as minúcias históricas, a descrição se preocupa com os detalhes observados nesse fato. Para uma boa descrição, os mestres de homilética destacam 3 requisitos especiais. O pregador deve olhar bem, reter bem e reconstruir bem. A pregação de George Whitefield era repleta de narrativas tão vívidas que pareciam quase sobrenaturais. Conta-se que certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: aos botes, aos botes. Em outro sermão falou de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena ele narrou de forma tão real, tão natural, que quando ele chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do abismo, uma pessoa do auditório deu um pulo gritando: meu Deus, ele desapareceu. Quarto elemento importante que pode ajudar o pregador a clarear, a trabalhar com suas expressões, com suas colocações, é a exemplificação. Exemplificar é um trabalho de arte. Jesus usou o exemplo da água do poço de Jacó para falar da salvação. Exemplificou a comemoração da Páscoa judaica, em que se comia o cordeiro pascal. Usou o pão para representar seu corpo e o vinho para representar seu sangue. Na exemplificação, o pregador pode usar acontecimentos, pessoas, coisas e atitudes. Quinto elemento, comparação. A comparação procura mostrar as semelhanças ou os contrastes entre coisas e fatos. As melhores comparações bíblicas estão nas parábolas também de Jesus. Ele tomava coisas e fatos de seu tempo e comparava-os com verdades e fatos espirituais para facilitar a compreensão ou entendimento de seus ouvintes. Estudo 2. Ilustrações. Tem-se dito com frequência que a ilustração é para o sermão, o que a janela é para casa.
Assim como a janela permite a entrada da luz, a boa ilustração possibilita o esclarecimento da mensagem. As ilustrações despertam as atenções, explicam as verdades e fortalecem os argumentos apresentados. Também auxiliam os ouvintes a reter as ideias do sermão, tocam nos sentimentos e proporcionam descanso mental para os ouvintes. O Senhor Jesus sempre tinha uma boa história para iluminar as verdades que ensinava ao povo. Ninguém pode deixar de ser impressionado pelo drama da história do bom samaritano, do filho pródigo e do semeador. Podemos afirmar que existem pelo menos 4 objetivos principais no uso das ilustrações dentro de um sermão. São eles: primeiro, dar clareza ao sermão. Segundo, tornar o sermão interessante. As boas ilustrações relaxam a mente, despertam a atenção, dão vida à mensagem e preparam o ouvinte para o que se há de seguir. Terceiro, dar força à verdade. Por exemplo, alguém pode falar sobre os males da desonestidade, ilustrando o assunto com a história da desonestidade de Acã e suas consequências, registradas no capítulo 7 de Josué. Quarto, as ilustrações servem para dar ênfase à verdade. Uma boa ilustração pode ser útil neste propósito de dar ênfase, destaque à verdade. Fontes de boas ilustrações. Nós encontramos material ilustrativo em todos os lugares. Por exemplo, na própria Bíblia, a Bíblia é um verdadeiro tesouro de ilustrações para o pregador. As parábolas, as histórias bíblicas, todas são importantes, são uma grande força na pregação. O povo gosta de ouvir as histórias da Bíblia. Segundo, encontramos material ilustrativo em nossas leituras diárias de jornais, revistas, livros e etc. Terceiro, há muito material ilustrativo na história geral e também na história da igreja. 4. Até mesmo a letra de um hino é uma das melhores fontes de ilustrações. Muitas vezes ouvimos uma ilustração de outro pregador, a qual devemos escrever para usar no futuro. As experiências pessoais que vêm através da própria observação servem de ilustrações. Os acontecimentos cotidianos são fontes de muito valor. Além de tudo, o pregador pode falar da sua própria experiência de salvação e de convivência com Deus. Estudo 3. Boas ilustrações. Uma boa ilustração deve ter, no mínimo, as seguintes características. Primeiro, deve ser simples e apropriada. Uma ilustração apropriada, contada de maneira correta, é um meio muitíssimo eficaz de esclarecer um texto ou uma verdade. Segundo, a ilustração deve ser clara. Uma boa ilustração serve para aclarar o sentido das coisas. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, ilustra a importância da humildade diante de Deus e revela a hipocrisia religiosa. Terceiro, a ilustração deve ser crível. Ilustrações exageradas só trarão descrédito ao ministério e levarão o povo a pensar mesmo que o pregador é muito imaturo e ingênuo. Para ter valor, a ilustração deve conter as marcas da verdade e da realidade. Quarto, a ilustração deve ser exata. Uma ilustração deve ser bem apresentada. Em regra geral, não deve ser lida. Como sermão, a ilustração lida perde sua força. Portanto, ao usar uma ilustração, o pregador deve conhecer muito bem os detalhes, ao ponto de relatá-los de memória com exatidão. Se ele se esquecer de um detalhe ou omitir uma ou outra parte essencial, ele pode arruinar a ilustração e ela não ter o seu devido valor, sua aplicação. Estudo 4. Advertências quanto ao uso de ilustrações. Primeiro, nunca use qualquer ilustração como base para um sermão. A base para qualquer sermão deve ser um texto bíblico, sendo que a ilustração é apenas um material acessório, auxiliar para a compreensão da mensagem. Segundo,
nunca use uma ilustração que precise ser explicada. Uma ilustração que precisa ser explicada é uma luz opaca, que precisa de outra luz para iluminá-la. Terceiro, nunca use uma ilustração cujos fatos deixam dúvidas. A boa ilustração é aquela que não falta com a veracidade dos fatos. Quarto, nunca use uma ilustração que não esteja ligada diretamente ao assunto da pregação. Qualquer narrativa que fuja da ideia central da mensagem irá distrair os ouvintes. Quinto, nunca exagere histórias. Conte o fato exatamente como ele aconteceu. Exagerar é mentir. O pregador deve ter um compromisso definido com a verdade. Sexto, nunca conte um número excessivo de ilustrações dentro de uma única mensagem. O pregador que usa ilustrações demais pode ser chamado de contador de histórias. Sétimo, em regra geral, não use ilustrações muito longas. Se uma ilustração tiver grande proeminência, pode roubar o poder da mensagem. Oitavo, cuidado com ilustrações que deixem uma má impressão. Certas ilustrações não planejadas e lançadas durante a pregação, às vezes são negativas. Outras vezes são usadas apenas para encher o tempo. Por isso, use ilustrações positivas, que contribuem para o fortalecimento da fé em Cristo e para a tomada de decisões importantes. Estudo 5. Como fazer apelo. Primeiro vamos ver as razões para fazer o apelo, né? Primeiro, o apelo é bíblico. Ele tem suas bases oriundas nas Escrituras. A Bíblia está cheia de exortações e apelos ao povo para tomar posição ao lado de Deus. O apelo também é histórico. Grandes evangelistas e pastores, através dos séculos, têm feito apelo aos seus ouvintes, àqueles que ouvem a palavra de Deus. Também o apelo é lógico e natural. Ele é o clímax do sermão. O apelo também é psicológico. A emoção da hora vai passar. O homem sem Cristo precisa fazer a sua decisão enquanto o Espírito Santo está tocando fortemente em seu coração. E ainda, o apelo é algo prático. É prático porque permite a identificação dos interessados e dos novos convertidos com a palavra. E o apelo é urgente. Está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. Características do apelo que atinge seu objetivo. O apelo deve ser claro e específico. Os ouvintes precisam entender o que o pregador quer que eles façam e a maneira pela qual devem se expressar publicamente. Ou seja, levantando a mão, ou indo à frente, ou ficando de pé, etc. O apelo deve ser breve, não abusando da boa vontade dos ouvintes, quando ninguém está se decidindo. Porém, também não deve parar o apelo se há pessoas se decidindo. O apelo deve ser baseado no ponto ou argumento mais forte do sermão. Deve-se fazer o apelo no espírito de oração e dependência do Espírito Santo. Esta é a hora mais séria do culto. O pregador não pode por si só converter ninguém. Somente o Espírito Santo pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. O apelo deve ser feito no espírito de fé e confiança. O otimismo é contagiante. O pregador deve ter fé que Deus vai abençoar a semente lançada. O apelo deve ser positivo, sugerindo aos ouvintes o que precisam fazer, e não aquilo que eles não devem fazer. O apelo deve ser positivo, deve ser feito com cortesia e sem coação, deve ser feito com espírito compassivo. O apelo deve ser feito com sinceridade e compaixão pelas almas. Como variar os métodos usados no apelo? O pregador deve variar os métodos usados no apelo para não cair na rotina. Algumas sugestões são estas. Pode-se pedir aos que querem aceitar a Cristo como Salvador que levante uma de suas mãos. Pode-se pedir que os que estão se decidindo fiquem em pé. Também pode-se pedir que aqueles que estão se decidindo venham à frente. O pregador também pode apelar às pessoas que querem aceitar a Cristo
para, de alguma forma, com a atitude positiva, estar curvando a sua cabeça e estar orando com ele. Então, estas pessoas também podem ser convidadas para vir à frente para receber uma oração pessoal. São várias formas de fazer o apelo. Pode-se usar um versículo bíblico na hora do apelo, tal como Provérbios 28:13. No fim do apelo, o pregador deve deixar a porta das oportunidades aberta, porque algumas daquelas pessoas ali talvez queiram, no final, conversar pessoalmente com o pregador para receber melhores esclarecimentos. O fato é que o pregador deve ser sempre aquele que media um bom encontro do pecador com o Salvador.